Olá, você que está nos acompanhando aqui pela TV Estação Brasília. Nós estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com pré-candidatas e pré-candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. E a nossa convidada de hoje é a advogada Renata Amaral. Como vai você, Renata? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, viu, João? Olá, Alisson, bom dia. E participa aqui comigo, como sempre, o nosso colunista aqui do Estação Brasília, o advogado, o professor Alisson Lopes. Tudo bem, Alisson? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito ansioso por essa boa conversa aqui. Muito bom, muito bom. A Renata Amaral, ela é presidente da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia. Ela é sócia do escritório de advocacia Zeiter, né? Não sei se a pronúncia está correta. Zweiter. Exatamente. E o principal de tudo, ela é mãe da Giovana. Bom, o papel de mãe sempre é muito importante. Renata, o papel de mulher, e você é uma das mulheres que estão disputando a presidência da OAB. O Alisson, gostaria que ele já começasse. O Alisson, como advogado, ele conhece muito mais os meandros da OAB, e ele selecionou aqui algumas perguntas para a Renata para a gente começar. Alisson, maravilha. Saudações aí novamente a todos e todas. É muito importante, não só como advogado, mas como cidadão. Eu sei da importância do OAB, e inclusive nesse momento, que ainda vivemos a pandemia, temos que vencer, né, o negacionismo, e temos que avançar. E eu percebo a importância da sua candidatura, e aí eu já começo a tocar no tendão de Aquiles das relações aqui no nosso país, que é o lugar da mulher. Nós percebemos que a pandemia aumentou uma escalada de violência contra a mulher, e em todos os meios e espaços de poder, sejam na política partidária ou em algumas instituições, existe uma grande dificuldade para que as mulheres possam ter esse acesso. Aí eu gostaria de perguntar à Renata se ela percebe isso na OAB e como é que podemos combater efetivamente, porque faz necessário que a mulher cada vez mais ocupe espaços de poder para exercer a representatividade. Sim. Excelente pergunta. Estou adorando já começar esse bate-papo com essa pergunta. Bom, vamos lá. A gente surgiu a Ordem Democrática em 2018, e exatamente com essa bandeira muito bem definida, né? Da necessidade da inserção de mais mulheres na política de ordem, né? Para além da política externa. Na ocasião, a gente entendeu por inverter a cota de gênero na nossa formatação, viemos com 70% de mulheres, exatamente para afastar essa falácia muito dita de que mulher não sabe, não gosta e não quer fazer política, né? Nós gostamos, sabemos e queremos, mas não essa política putrefata, essa política velha, posta até aqui, uma política que nos acolha, né? Uma política que nos acolha, que acolha nossas crianças, que normalize a presença delas, certo? Porque enquanto a sociedade tiver esse formato onde o dever de cuidado é histórica e exclusivamente atribuído a nós, não tem como a gente ocupar esses espaços simplesmente desprezando a existência das nossas crianças. A ordem sempre foi um espaço muito masculino, muito masculino. E eu percebi isso estando dentro do sistema. Eu participei da gestão 2013-15, que então era presidida pelo atual governador Ibanez Rocha, e eu me lembro que nessa época surgiu a cota de gênero, né? Foi aprovada a cota de gênero no sistema OAB, e o que se ouvia nos corredores, né, naquela gestão, era de onde é que nós vamos tirar mulheres? As mulheres não querem, né? E assim, a gente viu a necessidade de inverter essa cota em 2018, exatamente para mostrar que a gente quer, a gente sabe fazer. Mas a política, uma nova forma de fazer política, né? Uma política limpa, uma política com responsabilidade, uma política com afeto, uma política com seriedade, e que busque, de fato, efetividade na sua condução. Eu não sei se eu fiquei sem responder algum ponto, Alisson, pode reforçar a pergunta. Realmente, e é uma discussão que a gente tem que trazer, eu falo a gente, mas enquanto sociedade, o OAB ir até onde o povo está, e muitas vezes as mulheres se encontram em posição de vulnerabilidade, então a OAB tem que abrir essa porta, tem que ir ali, e tem que, não como o judiciário esperar ser provocada, mas provocar.
Mas a outra pergunta que eu já entro em sequência é isso, que também tem a ver com essa fiscalização, esse fomento de políticas públicas. A OAB, e a gente está perguntando por todas as pessoas que estão se colocando à disposição, a busca à presidência, né, da OAB-DF, ela tem duas funções. Ela tem uma função, me corrija aí se eu estiver equivocado, mas uma função para a sociedade, que a sociedade espera, e é uma das instituições que ainda se existe muito respeito da sociedade, não é? E aí muita responsabilidade mesmo no ponto de vista das suas ações, atuações, e a outra parte, que é a parte dos advogados. Então, nós estamos vivendo um momento histórico que as instituições estão sendo atacadas, a própria democracia. Então, a OAB tem uma função, né, eu vou falar, ontológica de defesa disso, da democracia em si, aí eu gostaria que você falasse sobre isso. E, posteriormente, o que você falaria com os advogados que também se encontram em uma situação difícil de pandemia, escritórios sendo fechados. Eu vi que uma ideia da sua chapa era que existe um número imenso de advogados inadimplentes e que vocês queriam trazê-los à votação, até porque isso faria uma diferença substancial aí no resultado das eleições, imagino eu. Aí eu gostaria da sua posição sobre isso. Vamos lá, eu vou tentar ser bem concisa, né, porque essa pergunta sua, acho que daria umas 3 horas de bate-papo, principalmente considerado o contexto histórico, né, mas vamos lá. O que acontece? Vou começar fazendo uma abordagem, trazendo os dois principais pilares, né? Muito se fala nessa corrida pré-eleitoral de valorização da advocacia. A gente não pode valorizar a advocacia sem elevar a instituição, né, a sua envergadura constitucional, que é exatamente o que nos difere dos demais conselhos de classe. Né? Essa função social da advocacia que todos nós juramos defender quando buscamos, né, quando pegamos a nossa carteira, né, que é zelar pelo Estado, defender o Estado democrático de direito, as instituições, a justiça social, né, democracia, isso a gente jurou fazer. Né? E a OAB, antes que ela começasse a se apequenar, a OAB ela sempre foi uma das últimas fronteiras contra o arbítrio. Né? Ela outrora se colocou ao lado da sociedade, né, e há muito tempo ela já não faz mais esse papel, infelizmente, né, então nesse momento que a gente vê aí uma escalada do autoritarismo, né, uma ameaça quase que diária às nossas instituições e à nossa democracia, é necessário que a ordem se posicione de forma enérgica, porque, veja bem, não se posicionar nesse contexto é tomar posição, não é verdade? E quando a gente conversa isso, nessa caminhada, né, com a advocacia, enfim, conversando, levando as nossas propostas, as pessoas falam, mas você está querendo politizar a ordem. Eu falei, bom, politizar, nascer é um ato político, né? A política, ela está na sociedade, está posta em nós, assim, né, no nosso atuar, no nosso viver, né, na sua própria essência. Eu acho que as pessoas confundem você se posicionar com você partidarizar ou tentar instrumentalizar a instituição, e não tem nada disso, né? A gente tem que estar, volto a dizer, ao lado da sociedade, e quando a sociedade está sendo vítima de atitudes arbitrárias, né, de tentativas diárias de golpe contra as instituições, um recrudescimento desse arbítrio mesmo, é muito importante que a ordem se coloque ao lado da sociedade. Então, assim, é o que eu sempre falo, né, não se trata de politizar, como eles falam, né, equivocadamente, não se trata disso, mas se trata de fazer valer o juramento que nós fizemos quando lá estivemos na sede da instituição, pegando a nossa carteira, que eu muito honro ostentá-la. Com relação à advocacia, o Alisson, realmente, você falou, a gente fez uma ação civil pública via associação, né, das advogadas pela igualdade de gênero, raça e etnia, exatamente buscando a possibilidade que a advocacia inadimplente vote. Isso porque, como também você muito bem colocou, esse contexto pandêmico, isso trouxe um empobrecimento ainda mais grave, né, de uma parcela da classe já muito precarizada, mas a pandemia ela acentuou demais o empobrecimento. Então, hoje, a gente tem aí uma média de 40% da advocacia do Distrito Federal inadimplente. Como é que você vai falar na validade, né, de um pleito eleitoral onde 40% dos eleitores e eleitoras não vão poder ter acesso
né, ao voto, né, não vão poder exercer o seu direito de voto. E acreditando nisso, mesmo porque a lei federal, a nossa lei, ela não traz esse requisito para o exercício do voto, esse requisito, né, ele é trazido no provimento, o provimento 146 do Conselho Federal da Ordem, que é como se fosse uma espécie de lei geral das eleições, né, nossa, interna, e nós entendemos que isso é flagrantemente inconstitucional, né, por uma série de razões. Mas, assim, veja bem, um contrassenso, né? Você tem uma parcela expressiva da advocacia inadimplente, e essa advocacia, por óbvio, é a que mais precisa de um amparo institucional. Então, como que essa advocacia não vai poder escolher seu representante? Isso não faz sentido, né? E, para além disso, você não pode votar porque você está inadimplente, você já tem uma dívida. Você está numa situação ruim, você não pode pagar, você está inadimplente, aí você não pode votar. E aí, por não poder votar, você não votando, você recebe uma multinha de 20% sobre o valor da anuidade. Então, se a sua dívida era X, ela vai ser X, mas esses 20% sobre o valor da anuidade. Isso é um escárnio, isso é um descalabro, né? Então, assim, sabedoras da importância do voto, né? Da importância da participação nesse processo democrático, da advocacia real. É o que a gente fala muito na nossa caminhada, advocacia real. A ordem, ela está afastada da advocacia real. É sempre aquela casta, né? O rei e os amigos do rei. Para os demais, não importa. Então, o que a gente propõe, quando a gente fala de uma nova forma de fazer política, é o quê? Buscar efetividade. Para você construir um programa político, você precisa de dados, você precisa de um retrato da advocacia, você precisa conhecer, né? Para você poder construir um programa efetivo. E um exemplo que eu vou dar aqui, assim, do total desconhecimento e da total falta de preocupação, né, com a classe, você veja bem, hoje, no Distrito Federal, e também no cenário nacional, nós mulheres já somos a maioria de inscritas, né? Vocês devem estar acompanhando, a imprensa vem noticiando, assim, de uma escalada de problemas na saúde mental das mulheres durante a pandemia, seja por conta do aumento da violência, né, seja por conta da exaustão. Nós estamos exaustas, e eu me coloco no meio, sabe? A gente está exausto, porque, assim, a gente ficou muito tempo com as crianças dentro de casa, sem aulas, né, e como eu falei no início da nossa conversa, esse dever de cuidado, até que a gente consiga mudar esse formato de sociedade, é nosso, né? Então, assim, muitas colegas quase largaram a profissão por exaustão, porque é criança, é casa, é marido, cliente, e assim, a gente precisa de tranquilidade para trabalhar, né? Então você lê um parágrafo e a criança, mãe, tô com fome, peraí, minha filha, peraí. Aí você pega, volta a ler de novo, então quer dizer, uma coisa que você fazia em 20 minutos, você demora 3, 4 horas para fazer, sabe? Isso vai dando uma angústia, então assim, a ordem deveria ter esse olhar, nós não somos minoria, nós somos a maioria, sabe? Outro ponto muito importante que eu queria colocar, a bandeira de todos esses movimentos, né, fala das prerrogativas e tudo, só que você vê que é um combate pífio a essas violações de prerrogativa, porque você não tem como verificar, assim, uma violação sem fazer um juízo de admissibilidade, por assim dizer, com uma perspectiva de gênero, de raça e de classe. Porque, em grande parte das vezes, você não está só diante de uma violação de prerrogativa. Então, o que o nosso grupo traz, que é um grupo majoritariamente feminino, sim, a política aqui é construída por mulheres, sim, é exatamente o quê? Uma seriedade. Não são aquelas propostas. O que a galera quer ouvir para votar em mim? Que eu vou reduzir a anuidade? Que eu vou... Nós queremos, e nós estamos construindo um programa político efetivo que vai transformar a ordem, e o que a gente espera é que a OAB do Distrito Federal, a partir de 2022, se torne um leading case, de forma que ainda através do constrangimento, mostrando que é possível fazê-lo, as outras seccionais sigam conosco. Renata, eu queria resgatar um pouquinho nessa parte da sua fala, quando você menciona a situação dos inadimplentes e toda essa questão aí que impede a participação dos pequenos, né? Porque, na verdade, os pequenos aqui que estão devendo, né? E acaba, assim, na prática, instituído o voto censitário, né? A gente retrocede lá no século XIX, dentro da OAB, porque só vota quem tem condições de votar, e quem tem condições de votar hoje são os grandes
os grandes advogados, quem participa dos grandes escritórios, e acaba esse monopólio sendo estabelecido. Eu queria que você comentasse isso, mas logo em seguida, se você já quiser comentar também, se o Alisson quiser acrescentar mais alguma coisa, independente de se falar na questão política dentro da ordem, né, e aí a gente não precisa ficar recorrendo ao discurso de que toda relação política é uma relação de poder e ela está em qualquer lugar, inclusive está na nossa família, nas nossas relações afetivas, mas o fato é que a OAB é, em essência, uma entidade política. E isso está se refletindo, inclusive, nessa disputa, porque existem dois grupos políticos, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu estava aqui observando algumas entrevistas que você já deu, e você faz essa crítica, inclusive, da existência desses dois grupos políticos. Então, eu queria que você abordasse essas duas questões, por favor. Sim. Vamos lá, com relação à primeira, eu queria até, enfim, convidar vocês para assistir esse mini vídeo, né? Ontem a gente lançou um videozinho fazendo uma espécie de denúncia com relação a essa questão do voto, né? Da inadimplência. A ordem, ela sistematicamente, ela deixa de aplicar internamente o que ela defende para as eleições gerais. Então, assim, abuso de poder econômico, abuso de poder político, boca de urna, ausência de prestação de contas, tudo isso você vê por aqui, certo? Você vê nas eleições de ordem. Essa questão da inadimplência é algo que serve, e a proibição do voto por essa parcela da advocacia, é algo que serve para a manutenção do sistema como ele está posto hoje. Por quê? A gente começou a receber, tem uns 3 dias para cá, exatamente porque hoje termina o prazo para a advocacia regularizar, né, a sua situação de inadimplência, para que tenha direito a votar, a gente está recebendo denúncias reiteradas de pessoas que estão sendo procuradas para ter as suas dívidas pagas em troca do voto. Isso é muito grave. Muito grave. Muito grave, só que isso é uma prática recorrente. Na eleição em 2018, a gente também teve essa mesma natureza de denúncias. Então, assim, é algo normalizado, sabe? As pessoas fazem sem pudor nenhum. Então, ontem a gente fez um vídeo importante falando da necessidade, enfim, de não venda seu voto, não se submeta a esse poderio econômico, a gente precisa de eleições limpas, a gente precisa de uma transformação. Então, nesse vídeo, a gente traz, enfim, canais para que essa denúncia seja feita, observado o sigilo, o anonimato. A gente precisa avançar, sabe, João? Então, assim, nesse primeiro ponto, essa inadimplência, ela serve a alguém, e certamente não é a advocacia. E com relação aos grupos políticos, né, foi o primeiro vídeo que a gente lançou, né, é exatamente isso. A gente tem hoje 2 grupos, né, que estão aí há pelo menos 20 anos se revezando no poder, se revezando à frente da instituição, e com uma política ineficaz. Isso aí eu acho que é incontestável, com uma política ineficaz. No ponto, o que importa dizer é que essa subserviência de ambos os grupos ao governo do Distrito Federal, isso é preocupante e isso demonstra uma necessidade urgente de mudança, né? Não é... Ninguém aqui é contra ou a favor de governo, não se trata disso, né? Ninguém é contra ou a favor do governador, mesmo porque a cadeira é muito maior do que ele. Me importa a política, nos importa a política que ele desenvolve no Distrito Federal. E a ordem, ela tem que estar ao lado da sociedade. Então, o que a gente percebia no grupo anterior a esse que atualmente está na gestão, e com relação a esse grupo também que está na gestão hoje, é uma omissão flagrante e reiterada com relação a vários atos do governo onde a ordem deveria por dever, se manifestar, buscar uma solução, porque, veja bem, ajuizar ações, não é só isso. A gente precisa ter assento nos conselhos distritais, a gente precisa participar da construção dessas políticas, não só para fiscalizá-las, mas também para ajudar na construção, sabe? Não existe aqui uma tentativa de, a gente vai litigar, vai existir, nós vamos ficar em cima e fiscalizar em nome da sociedade. É a nossa função. É isso que nos difere de todos os demais conselhos de classe. É isso que torna a OAB a ordem dos advogados do Brasil. E está na hora da gente resgatar isso. E para que isso seja resgatado, a gente precisa de uma independência e uma autonomia que a gente não tem hoje.
né? O principal grupo aí, um desses dois grupos, né, que é conhecido como o Grupo dos Verdes, é um grupo sabidamente do governador Ibanez Rocha, né? É um grupo, o grupo político dele, dentro do sistema OAB. E a atual gestão, por sua vez, que não era vista assim, ela logo no início, logo em janeiro, nós inclusive denunciamos na própria instituição, nós tivemos notícia de que o presidente havia sido nomeado para o Conselho de Políticas Públicas, não como presidente da instituição, mas como pessoa física. Sabe? Na nossa leitura, isso é uma tentativa de cooptação. Sabe? E assim, eu acho que a gente não estava tão equivocado assim, porque o que se viu posterior a isso é essa omissão latente, incontroversa. Sabe? Pode falar o que quiser, mas você não pode falar contra os fatos. E os fatos estão postos. E a advocacia precisa estar alerta. E a sociedade precisa estar alerta. E é isso que a gente pretende também transformar. Fazer um trabalho com independência e autonomia de qualquer grupo político. A gente veio realmente para transformar e para mostrar que a política feita por mulheres, ela pode e será muito mais efetiva. É isso. Aliás, Renata, se você me permite, a sua fala me remete quando a gente estava lá nos bancos do direito, ali, estudando, falando que a justiça, ela só é justa, ou então, assim, a justiça fora do tempo não é justiça, né? Então, assim, que a OAB, ela tem que estar, ela não pode ser extemporânea, ela tem que agir no tempo certo, e é o que você falou, nós temos uma capital que tem uma renda per capita, uma das maiores, né? Mas, ao mesmo tempo, temos a maior desigualdade, e isso gera mais convulsões sociais, e que a OAB, como você falou, mais do que mitigar, tem que buscar essa mediação. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, nós temos em comum um amigo, que é o advogado Vitor Neiva, um abraço, é um grande amigo. Maravilhoso. Uma vez eu vi uma palestra dele, que ele falou o seguinte, porque eu tenho essa curiosidade, você falou em gastos, em falta de transparência nas campanhas, e nós sabemos que gastam-se milhões em campanhas para ser presidente da OAB, né? Eventualmente para ser uma presidenta, né? Mas aí o que efetivamente representa esse espaço de poder da presidência da OAB? Assim, o Vitor Neiva, ele falou que equivale a um deputado federal em uma determinada palestra. Mas, assim, o que você pode me falar? Por que é tão disputado e qual para as pessoas que, às vezes, buscam benefícios próprios, o que traz a presidência da OAB para essas pessoas que querem agir de má fé e para as pessoas que querem agir de boa fé, que querem fazer diferença? Qual é o poder que essa cadeira nos permite? Sim, vamos lá. O que acontece? Essa explicação, ela já começa da própria formatação desses grupos. Vejamos. Grupos que não o nosso, porque no nosso grupo, depois eu vou contar como é que a gente funciona, é um coletivo muito horizontal, sabe? E que onde a gente não busca, como é que eu posso dizer, pessoas que invistam para estar ocupando esses lugares. Vou explicar. Nesses dois grupos que eu mencionei, que estão aí se revezando, você tem uma espécie de tabela de valores para poder participar. Então, assim, um conselheiro seccional paga 60 mil para estar ali. Né? Um conselheiro federal paga a partir de 200 mil para estar sentado ali. Né? Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, assim, existe, na nossa visão, de fato, um capital investido para você fazer algo para o qual você não é remunerado. A conta não fecha. A conta não fecha. Né? Para que se faz isso? Para poder beneficiar não só a si, como a seus clientes. Ocupando aquele espaço. Então, vamos lá. Eu sou a presidenta da Comissão da Educação. E eu advogo para instituições de ensino privado. Então, eu vou poder ocupar alguns espaços, algumas negociações nessa condição e posso beneficiar meus clientes. É isso que a gente vê sendo feito na ordem hoje, certo? E isso não pode dar certo. Isso não pode dar certo. Você ter milhões de reais investidos para algo que não te traz nenhum benefício, né? Com relação à cabeça de chapa,
eu vou falar de mim, assim, eu não virei presidenta, assim, acredito que virarei, acredito que em 2022 vocês terão uma mulher na presidência, mas, assim, o nosso grupo, eu não tenho, todo mundo pergunta, né, mas por que você quer ser presidente do ABDF? Não vou dizer que eu não quero, eu vou dizer que eu preciso, para que a gente consiga ocupar esse espaço. O meu nome foi tirado no grupo, numa plenária, por votação. Poderia ser qualquer uma de nós. A gente votou com base no perfil, quem melhor ocuparia aquele espaço e circularia melhor nos meios e poderia nos conduzir à vitória. Mas, assim, não existe a Renata presidenta. Existe a ordem democrática. Existem essas mais de 100 mulheres valorosas e compromissadas. Então, não importa se sou eu, se é a Mayra, minha colega de movimento que está aqui na minha frente, se é qualquer uma de nós. Qualquer uma de nós daria no mesmo de estar sentado ali, sabe? E pelo contrário, a gente, inclusive, nem gosta dessa superexposição que é necessária, né, nesses pleitos eleitorais. A gente nem curte isso. O que a gente quer é poder, de fato, ocupar esse espaço. O que o presidente da OAB ganha, né, estando ali? Não sei te responder. Eu realmente não sei te responder, porque essa lógica, ela nem entra na minha cabeça. Mas o que eu posso dizer é que eu considero que são objetivos nada republicanos. O que não é o nosso caso. A gente vê na OAB realmente uma potência para auxiliar a advocacia que está tão maltratada. Então, vocês vejam bem, parece que foram distribuídas 2.000 cestas básicas nessa gestão para a advocacia durante a pandemia, sabe? E, salvo engano, isso terminou em menos de 24 ou 48 horas, agora eu não me lembro. Mas, gente, isso é muito sintomático, isso é grave. 2.000 cestas básicas para a advocacia terminarem com essa celeridade, isso é muito grave. Então, isso, por si, já indicaria a necessidade de uma política, ou da continuidade dessa política, né, da oferta de mais alimentos, ou mesmo de um valor. A gente tem a caixa de assistência. Mas não. O que eles querem? Eles querem pegar esse dinheiro que poderia ajudar a advocacia a comer, a pagar conta de luz e de água, uma advocacia que está miserável. Eles pegam esse dinheiro para quê? Para fazer obra em ano eleitoral, para conquistar voto, para inaugurar rampa, sabe? Então, assim, já deu. E é uma contradição. Está necrosado. Uma contradição, como você falou, um advogado, uma advogada, que, como você falou, para pagar a conta, entre pagar a conta de luz e pagar a anuidade, vai pagar a conta de luz. E aí ela não vai poder votar. É uma contradição. Né? É a parcela que mais precisa, né, Alisson? É quem precisa, de fato, da instituição, quem está sofrendo com a sua inoperância, que não vai poder votar para uma mudança. Isso é inconcebível, né? Renata, Alisson, a gente já está chegando aqui no final do tempo que a gente delimitou. Pequena, né? Está muito boa a conversa, Renata. A gente vai voltar nesse momento para a gente desdobrar, né, antes das eleições, com você e com todos os outros candidatos, mas até para a gente respeitar o tempo que a gente também deu para o primeiro entrevistado, e vamos dar para os outros, eu vou deixar aí para as suas considerações finais, e já agradecendo você, Alisson, mais uma vez aqui, grande parceiro, e deixa aí para você fazer suas considerações finais. Eu só falo demais, mas alguns candidatos já estão lançando suas vices, seus vices. Você já tem uma vice, um vice, por enquanto? A gente tem um nome que vai ser lançado amanhã, um efeito surpresa mesmo, mas é o nome de uma pessoa maravilhosa, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar. A mensagem que eu queria deixar aqui é o seguinte, por favor, para os advogados e para as advogadas, né? Se a gente está sofrendo com o atual estado de coisas, é importante que a gente reconheça a nossa responsabilidade no meio dessa desordem, né? E que efetivamente busque fazer diferente. Eu não vou pedir voto, mesmo porque sequer me é lícito fazê-lo, porque eu ainda não registrei. A nossa chapa vai ser registrada amanhã. Mas eu gostaria de chamar as pessoas para conhecer e para construir conosco. Conhecer o Movimento Ordem Democrática, a gente está nas redes, no Instagram, no Facebook, Movimento Ordem Democrática, a minha página também pública, que é a ADV Renata Amaral, ADV de advogada, né? Para que vocês possam nos conhecer melhor, sabe? Eu tenho certeza que a diferença, ela é gritante.
Nós não somos nem melhores nem piores, mas somos certamente diferentes e estamos aqui com ideais nobres, preocupadas com a advocacia, preocupadas com a sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito crítico para que as pessoas se permitam ao continuismo, sabe? Então, é isso, é ter essa consciência, é ter a consciência que chopp não compra voto, é ter a consciência que a gente está numa pandemia. Se essas pessoas que estão dispostas a gerir a instituição não têm responsabilidade social nem sanitária, por favor, cuidem-se. Né? Fazer calorada, chamar os jovens para tomar chopp de graça, isso é criminoso. É uma parcela da população que ainda não está imunizada. Não vale tudo por voto, são vidas. Então, isso já demonstra quem são essas pessoas. Então, assim, a gente só pede atenção. Tenham atenção. Nos conheçam. Eu tenho certeza que vão perceber essa diferença que eu tô falando. E, assim, tenham a consciência também de que vocês não vão votar na Renata Amaral. É mais de 115 pessoas que vocês elegem para ocupar o sistema OAB. Então, não é a Renata. Quem anda com a Renata? Quem são as pessoas que estão com a Renata? Façam esse exercício, né? Busquem saber quem são os conselheiros e conselheiras que caminham com essas pessoas, que colocam seus nomes para presidir a instituição. E uma vez fazendo essa análise, eu tenho certeza que virão conosco nessa construção que está linda. A nossa pré-campanha está linda. Eu acho que é isso, né? Quando a gente trabalha com verdade, com bom propósito, o troço flui. E é isso. E agradecer mais uma vez aí por esse canal de diálogo, sempre muito bom. Foi muito bom o bate-papo, o texto está acabando. Mas depois a gente combina um café. Obrigada. Muito bom, gostei muito também, Renata. Agradeço você, boa sorte aí na sua empreitada. A gente vai voltar a falar antes das eleições, depois que registrar a candidatura, aí já puder falar de proposta, tal, enfim, a gente volta. Agradeço mais uma vez, agradeço você, Alisson, novamente, e a você que está nos assistindo aqui pela TV Estação Brasília. Um grande abraço para todo mundo e a gente volta depois com mais um pré-candidato à presidência da OAB do Distrito Federal. Obrigada, bom dia a todas e todos, viu? Muito obrigada pelo espaço, gente. Tchau.